Olá, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo Explicado. Eu sou Eliane Alencar e darei continuidade ao trabalho de leitura e análise das mensagens psicografadas no nosso Núcleo Espírita Kardecista Renascer. Essas mensagens são histórias psicografadas por mim durante os trabalhos espirituais realizados no nosso Centro Espírita. E são histórias, relatos de espíritos ainda muito ligados à psicosfera terrena. A mensagem de hoje foi psicografada no dia 15 de abril de 2021 e ela começa assim. Ainda nevava em alguns pontos do país, especialmente nas terras geladas do norte, onde Nick e seus companheiros lutavam incansavelmente na tentativa de manter a tropa erguida. A batalha estava perdida, quiçá a guerra. O soldado via nos olhos apagados do general que não havia mais esperança. Só mesmo um milagre poderia resolver aquela situação. E Nick não acreditava em milagres. Estava deitado a céu aberto, os ossos tirintavam de frio. A fogueira durara pouco, não havia galhos suficientes. A noite silenciosa ressoava medo e desespero. Não havia nenhuma dúvida de que aquele era o fim. Nick olhava para a escuridão. Devia ser meia-noite. No céu sem estrelas, apenas as sombras da noite em um lugar estranho. Lembrou-se das noites em sua cidade natal, quando era criança. Do seu quarto, pela janela, ele via o céu estrelado mesmo nas noites mais frias. Recordava-se dos sons noturnos. Os insetos, as aves, as corujas eram as suas favoritas. Um ou outro sino ao longe. Sentiu-se confuso e atravessou o tempo e o espaço. Quando despertou, estava novamente em seu quarto, na casa de sua família. Seu corpo rejuvenescera e ele era mais uma vez um menino de calças curtas. Amanhecia e um raio de sol driblou a cortina, atingindo-o diretamente no rosto. Ouviu os sons familiares de panelas batendo sobre o fogão, o leiteiro passando arrastando a carroça. Sentiu o cheiro de manteiga aquecida. Aquele era o cheiro da felicidade perdida na guerra. Levantou-se e os barulhos foram silenciando. Esfregou os olhos para enxergar melhor e viu que a casa envelhecera. Os vidros das janelas estavam quebrados, algumas paredes em ruínas. A casa parecia abandonada. Teve medo. Ele voltara a ser criança e não havia ninguém por perto. Nick ficou ali, esperando que seus pais aparecessem, por dias que viraram meses e depois anos. E eles não vieram e o menino cresceu. Quando se tornou novamente um jovem adulto, movido por uma grande solidão, desejou se juntar a seus antigos companheiros na guerra, mesmo com as recordações vivas de todo o sofrimento que experimentara, e voltou para aquele lugar gelado, ao norte do país estrangeiro. Depois de caminhar algum tempo sem ver ninguém, sentindo-se solitário e aterrorizado pelos sons e lembranças assustadores que o vento frio trazia, avistou o lugar onde estivera décadas antes, e ao reconhecer o local exato onde estivera pela última vez, sentiu a intensidade do sol brilhando no alto do céu, dessa vez sem nenhuma timidez, e não era mais noite, nem havia mais frio. Nick sentiu-se envolvido por aquele calor reconfortante e agradeceu por estar ali, aquecido e em paz, e pensou em Deus, o Deus para o qual sua mãe o havia ensinado a rezar, o Deus que ele um dia chamara de pai e que se perdera na guerra. Então ele finalmente pôde me ver. Em sua inocência quase infantil, acreditou tratar-se de um ser mágico, uma mistura de fada e de anjo. Aproximei-me, chamando-o de meu filho, e ele era mais uma vez minha pequena criança, cheia de esperanças e sonhos, de energia e calor. E em meu colo, Nick recuperou a fé perdida e reencontrou-se com sua divina essência. E assim
Ele se libertou da prisão da qual ele próprio se encarcerara após seu desencarne, naquela batalha da qual nós dois saímos vitoriosos. Anos depois, devidamente restabelecido no plano espiritual, Nick pôde finalmente voltar para sua família, em uma nova casa, onde seus pais, há tempos, aguardavam seu retorno. Pelo espírito, Beatriz. Essa é a história de Nick, contada pela sua benfeitora espiritual, nossa irmã Beatriz. Este trabalho de psicografia ocorre no Núcleo Espírita Kardecista Renascer, simultaneamente aos demais trabalhos realizados na casa. Na nossa equipe, existem muitas pessoas, assim como eu mesma, que têm histórias pessoais relacionadas com as guerras. Por isso, não é tão incomum nós recebermos soldados, ex-combatentes, sobretudo das grandes guerras, ou espíritos indiretamente envolvidos nestes conflitos, que se comunicam nos nossos trabalhos mediúnicos. E Nick é mais um desses espíritos assistidos no nosso centro espírita. Um homem ainda muito jovem, que foi tirado da casa de seus pais, de junto da sua família, e obrigado a ir para a guerra, combater contra sua vontade. Quando ele desencarna sozinho, em meio a muito sofrimento, seu único pensamento era o desejo de estar novamente na sua casa, onde ele se sentia confortável, protegido, seguro. Nossa irmã Beatriz nos conta que, ao passar pela provação da guerra, ele, que em sua família recebera alguma orientação religiosa, mas sem muita profundidade, infantil até, aquela ideia de que Deus atende aos nossos desejos se formos bons, e não às nossas necessidades de crescimento, de aperfeiçoamento espiritual, ele se vê abandonado por Deus e cresce um sentimento de revolta, expressado na sua descrença em Deus, na paternidade divina ensinada por Jesus. Seu desencarne, pelo relato, se dá de modo imperceptível para ele. Aparentemente ele desencarnou dormindo ou pelo menos desacordado, sem que se desse conta do momento em que deixa o corpo físico. Naquele momento, ou naqueles seus últimos momentos no corpo físico, o Nick tinha um só pensamento, o desejo de voltar para casa. E este desejo, essa vontade, rompe as barreiras de tempo e espaço e o leva de volta à casa de sua infância, e ele se vê novamente como criança. Podemos ver nesse relato como nosso conteúdo mental direciona nossas experiências, especialmente quando nós estamos desencarnados, livres do corpo físico. O Nick não era um espírito ruim voltado para a prática deliberada do mal. Ele não tinha sentimentos de ódio ou desejos de vingança, mas ele ficou no umbral, aprisionado à sua revolta, e isso o tornou inacessível ao auxílio da divina providência, que age através dos nossos benfeitores espirituais. A benfeitora espiritual dele, nossa irmã Beatriz, estava com ele, tentando se aproximar, mas ele não percebia a presença dela. E quando ele volta para casa, ele se dá conta de que aquele desejo não traz o que ele esperava, que era apenas uma ilusão, uma fantasia. Ele não consegue mudar os fatos. A sua família não estava mais lá. A casa havia sido destruída em um bombardeio e seus pais haviam desencarnado. Então ele se vê perdido, sem ter para onde ir. A princípio ele permanece ali, nas ruínas da casa destruída. No plano espiritual, o espírito experimenta a passagem do tempo de maneira particular. O tempo vai passando relativamente para o Nick. Ele vai crescendo e, frustrado no seu desejo de voltar para casa e reencontrar sua família, ele vai crescendo e, frustrado no seu desejo de voltar para casa e reencontrar o conforto familiar, ele, sentindo o peso da solidão, volta para a guerra, para o mesmo lugar onde desencarnou, dessa vez por livre escolha, e já com o sentimento de revolta mais apaziguado, ele sente a luz, o calor, representados pelo sol, e volta seu pensamento para o Criador. E é quando, então, ele permite a aproximação da benfeitora espiritual,
que o resgata e dá a ele a assistência necessária. A partir daí, ele começa uma nova jornada em busca do reencontro com seus familiares, que estavam em uma condição espiritual mais elevada que ele, até finalmente ele poder voltar para casa e reencontrar seus pais. Diante de sofrimentos extremos, muitos espíritos, na busca de fugir da convivência com as lembranças das tragédias, criam para si um ambiente de fuga, na tentativa de diminuir o impacto da dor, da tristeza, do sofrimento vivenciado. Alguns espíritos enlouquecem e podemos vê-los perambulando pelas estradas como andarilhos, nos leitos ou aprisionados nos sanatórios, vivenciando traumas e angústias cuja remissão demanda longo tempo. Passam pela vida traumatizados, mentalmente desequilibrados. Outros usam sua imaginação e o poder da resiliência e sobrevivem a tudo, tornando-se seres inabaláveis diante de quaisquer circunstâncias. E aqui não podemos deixar de mencionar a figura de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Paulo é um modelo do espírito amadurecido, que enfrenta os desafios, busca os conflitos e se fortalece na adversidade. Janique, o personagem da história, é o espírito imaturo, que foge do conflito, buscando regredir, voltar para a casa dos pais, para o conforto, para a proteção que tinha na infância, buscando a proteção do lar que já não existe, e se frustra com suas expectativas infantis. Para ele serão necessárias novas experiências, através de reencarnações futuras, para alcançar este amadurecimento, esse fortalecimento. Muito bem, meus amigos, por aqui eu termino o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por me assistirem. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe o nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Espiritismo Explicado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.